Reverendíssimo Monsenhor Milton Porfírio, Vigário-Geral desta nossa centenária Igreja de Petrolina. Reverendíssimas irmãs religiosas, que ornais a Igreja com os vossos votos. Caríssimos seminaristas, vocacionados e vocacionadas, meus irmãos e minhas irmãs, que preencheis todos os espaços desta Igreja Catedral, ou acompanhais a Santa Missa pela TV São Francisco, pela mídia católica e pela Rural FM. Iniciamos com esta Santa Missa vespertina da Ceia do Senhor, o tríduo pascal da morte e ressurreição do Senhor, entrando no cenáculo para iniciar este tríduo tão importante, o tríduo pascal. E é precisamente naquela sala mobiliada no andar de cima, conforme escreveu Lucas 22:12, que Jesus nos convida para a sua ceia. Nós nascemos da Eucaristia, como diz São João Paulo II em sua encíclica De Eucaristia, o sacerdócio ministerial que hoje celebramos a sua instituição, teve a sua origem, vive, opera e frutifica na Santa Eucaristia, como escreveram um dia São João Paulo II, quando pontífice da Igreja. Não existe Eucaristia sem sacerdócio, como não existe sacerdócio sem Eucaristia. Ele escrevera quando completara 50 anos de sacerdócio no seu livro Dom e Mistério. Para concretizar o sentido profundo de sua entrega, o próprio Jesus, Mestre e Senhor, aparece humildemente lavando os pés dos discípulos. Não são os discípulos que vão lavar os pés do Mestre, mas sim o Mestre Jesus é quem vai lavar os pés dos discípulos. Certamente, um sábio e convidativo convite de Cristo. A verdadeira religião se concretiza no serviço ao irmão, ao próximo, aquele que está ao nosso lado, para conosco viver a experiência de que vós todos sois irmãos. Lendo o livro do Êxodo, nós vemos que se na origem era uma festa de pastores, mas os hebreus lhe conferiram um sentido novo. É a festa que recorda a saída do Egito, a passagem da escravidão para a liberdade, vista como um ato de salvação realizado pelo próprio Deus. A Páscoa celebra-se com um banquete de festa, onde também as atitudes dos comensais devem recordar as maravilhas do Êxodo. Tereis os rins cingidos, sandália nos pés e cajado na mão. Comereis a toda pressa. A primeira carta aos Coríntios contém a narrativa mais antiga da instituição da Eucaristia. O apóstolo é portador de uma tradição que remonta ao próprio Senhor. Por isso ele diz: eu recebi do Senhor, e o que recebi também vos transmiti. Este texto contém os aspectos essenciais da Eucaristia, que a oração coleta da missa de hoje sintetiza nos seguintes títulos:
a ceia santíssima, o sacrifício da nova e eterna aliança, o sagrado banquete do seu amor, a plenitude da caridade e da vida. Não podemos nos esquecer, amados irmãos e queridas irmãs, que a Eucaristia é instituída durante uma refeição. Lá, Jesus tomou o pão, abençoou e deu aos seus discípulos. E no fim da ceia, tomou também o cálice e fez o mesmo. Está registrado lá no versículo 25. O banquete, escreve-nos João, começa com uma espécie de tomada de consciência de Jesus. Ele diz, sabendo as dimensões de sua identidade com o Pai e com os discípulos, estão aí. Ele se resume no verbo amar, que tem como sinal tão eloquente o lava-pés. Neste contexto, Jesus inverte as partes. Não são os discípulos que lavam os pés do Mestre, mas é o Mestre quem lava os pés dos discípulos, inclusive os pés de Judas Iscariotes, o traidor, e deixa cair as suas objeções perante o argumento da comunhão com Jesus, como faz Pedro. E Jesus diz a ele, se eu não vos lavar os pés, não terás parte comigo. Lavar os pés, sim, lavar os pés significa serviço, e serviço com muito amor. Um amor que brota do coração de um amor que ama sem medidas. Um amor que só é verdadeiro porque, a exemplo de Jesus, se dispõe a amar. Por fim, meus irmãos e minhas irmãs, a liturgia de hoje nos recorda 3 dádivas de Jesus. A primeira, a Eucaristia. A segunda, o sacerdócio. E a terceira, o mandamento novo, o mandamento do amor. O Mestre deu aos apóstolos a ordem e o poder de recordar o seu gesto e as suas palavras, dizendo, fazei isto em memória de mim. Em memória de quem? Em memória dele, tornando presente no sinal sacramental do pão e do vinho. Inseparável da Eucaristia, temos o mandamento novo, que brota do amor de Jesus e suscita o nosso amor para com Ele e para com os irmãos. Diz Jesus, está escrito no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34. Assim como eu vos amei, também vós deveis vos amar uns aos outros. Que lição bonita, que lição deixada de lado, que lição que nós católicos a escondemos, ou não a vivenciamos inteiramente, como é necessário, para que pelo nosso testemunho de amor, os outros possam dizer, como os pagãos, quando os cristãos passavam, vede como eles se amam. Dentro da própria Igreja Católica Apostólica Romana, nós precisamos fazer esta belíssima experiência de amor. Como muitas vezes é mais fácil torcer a cabeça. Como é muito mais prático ignorar o irmão. Como acontece tantas vezes falar mal do irmão. E isto não é jamais expressão do amor
daquele que mais amou na cruz. Jesus nos deu exemplo de serviço, e de onde nasce aquela pergunta que não quer calar: a quem nós temos servido? Ao irmão ou às nossas necessidades e a nós mesmos? Será que o mundo vai mudar se nós não tivermos coragem de servir o outro? Quem é o outro? É aquele mais chato. Quem é o outro? É aquele que não gosta de mim. Quem é o outro? É aquele que fala de mim. Como é difícil amar sem medidas, nesta proporção do amor de Jesus. Nesta quinta-feira santa, peçamos ao nosso Mestre Jesus, que se oferece em seu corpo e em seu sangue, que nos ajude sempre mais a melhor compreender este grandiosíssimo mistério para amá-lo cada vez mais. Peçamos ainda que o Senhor Jesus nos ajude a nos entusiasmar, a sermos uma igreja mais viva, uma igreja mais empenhada, uma igreja mais comprometida, uma igreja que de verdade é comunhão, é partilha, é participação. Que o Senhor nos ensine a não guardar a nossa vida para nós mesmos, mas sim doá-la sempre mais àquele irmão carente, àquele irmão necessitado, aquele irmão que está lá no hospital, esperando a minha visita, para trazer para ele a esperança que provém do amor de Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, possamos todos nós encontrar a verdadeira vida, não nos nossos desejos, mas sim na verdadeira vida que provém da cruz e da ressurreição de Jesus, aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Amém.